Estranho. Boa noite, professor. Boa noite. Olá. Vou aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais algum colega. Tá bom. Bom, cara, eu vou fazer o seguinte, aproveitar esses minutos iniciais, então eu vou apresentar aqui brevemente o gabarito ali da atividade 3 de avaliação. Tá bom, professor. Um minutinho aí. Estranho, não está abrindo aqui o arquivo. Estou achando estranho. Ah, tá aqui. Bom. Então, a primeira questão, deixa eu ver aqui. A primeira questão era uma questão que envolvia, então, dados sobre a temperatura de ebulição da água em diferentes altitudes, né? Então, aqui nessa coluna, nós temos 3 pontos com altitudes diferentes, né? 1.050 metros, 1.250 e 2.600 metros. E aqui a temperatura de ebulição da água naquelas altitudes em graus Celsius. Então, a 1.050, a temperatura de ebulição da água é 96,51 graus Celsius. 1.250 metros de altitude, temperatura de ebulição da água é 95,84 graus Celsius. E em 2.600 metros, a temperatura de ebulição da água é 91,34 graus Celsius. Então, era solicitado calcular a temperatura de ebulição da água a 1.800 metros, usando esses 3 pontos. Aqui estão os cálculos, né, dos valores do L0, do L1 e do L2, né, que, respectivamente, tem que ser multiplicados pelo Y0, Y1 e Y2, né, para fazer a soma e obter o polinômio de Lagrange calculado usando esses 3 pontos e avaliando no x igual a 1.800. O resultado é que a temperatura de ebulição da água a 1.800 graus, 1.800 metros, desculpe, em Celsius, é aproximadamente 94. Até posso tirar esse. A temperatura de ebulição da água a 1.800 metros é aproximadamente 94 graus Celsius, de acordo com os cálculos ali realizados. E aqui a gente tem o cálculo
da eficiência luminosa, né? Então, pela regra de Simpson, 1/3, no intervalo de 4 vezes 10 a menos 5 até 7 vezes 10 a menos 5, né? A função é 1 sobre x na quinta vezes a exponencial de 1,432 vezes sobre 3x menos 1. O N igual a 4 resulta no H, dado por B menos A sobre N. Temperatura de 3.500 K, né? Então, inserir aqui os pontos da subdivisão, né? Aqui calculei a função já com a constante 64,77 dividido por t elevado na quarta, né? E aqui as diferenças de primeira, segunda, e terceira e quarta ordem, né? Calculando a integral pela forma de Simpson 1/3 com n igual a 4, a gente chega em 14,51% aproximadamente. Aqui eu acho que eu digitei aqui, acabei me equivocando, vamos corrigir então. Com um erro em torno de 4 centésimos, né? 4 milésimos. E para n igual a 8, né, aqui está o cálculo do H, né? B menos A sobre N, né? Então o H é a metade ali do anterior. Aqui estão os pontos da subdivisão, né, onde o I varia de 0 até 8. Aqui estão os valores do YI, já com a constante 64,77 dividido por t elevado na quarta, né? E aqui calculei as diferenças até a quarta ordem. Todas as diferenças aqui são positivas, né? Então, calculei a integral pela forma de Simpson para n igual a 8, que está desenvolvida aqui, né? O H sobre 3 vezes y0 mais 4 vezes a soma dos y de índices ímpares, mais 2 vezes a soma dos y de índices pares e intermediários, mais o y8, né? Inserindo então os dados aqui na fórmula que está desenvolvida lá, né? A gente chega em 14,51 aproximadamente, 14,5 arredondando, e um erro ali de 3 décimos de milésimo, né? Então essa é a resposta aí dos dois itens relacionados ali na atividade 3. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre esses cálculos. Nenhuma, professora. Tá. Então tá bom. Beleza, então. Então assim, pessoal, na aula de hoje, né, deixa eu só comentar com vocês. Quarta-feira passada, não sei o que aconteceu aqui, eu fiz uma conexão, eu sempre entro naquela sala ali que eu tenho, né, que é o link desde o início do semestre. Então, das duas, uma, eu cliquei no link errado ou o Zoom me direcionou para outra sala, porque eu fiquei esperando e depois eu recebi uma informação de que vocês também ficaram esperando, né? Não sei se vocês estavam na quarta-feira passada aguardando a aula. Sim, eu acho que o senhor entrou em uma sala errada, professor. Pois é, eu não sei o que aconteceu, porque eu sempre clico ali no mesmo link, né? Não sei, enfim. Então, o que eu planejei, né, já em função disso? Bom, vamos fazer uma apresentação. Eu já fiz a apresentação do critério dos meios quadrados, né, e o sistema de equações para o ajuste linear, né? Então, eu vou fazer uma breve revisão ali do ajuste linear e fazer uma apresentação mais detalhada, então, do ajuste exponencial, né, e ilustrar, pelo menos com um exemplo ali do cálculo do ajuste exponencial, a gente fazendo o desenvolvimento detalhado dos cálculos necessários para montar o sistema normal e depois resolvê-lo, tá? E fazer aqui a análise do resultado. Então, vamos fazer isso. Bem, então, o critério dos meios quadrados, né, é um critério que tem... Antes de falar do critério dos meios quadrados, o ajuste propriamente dito, né,
ele tem como objetivo ajustar um conjunto de dados obtidos experimentalmente a uma função matemática, né, que possa fornecer um modelo para estimar outros pontos e também fazer a previsão de comportamentos futuros, né. E no caso ali eu ressaltei, né, que muitas vezes os dados podem conter erros, né, decorrentes dos instrumentos de medição ou até mesmo dos critérios metodológicos usados na obtenção. Como, por exemplo, a medição da temperatura atmosférica, que pode ter erros decorrentes dos instrumentos de medição. E, por exemplo, que eu citei o dado sobre analfabetismo, né, quais são os critérios metodológicos, por exemplo, para definir o que é uma pessoa analfabeta, né? E aqui, então, eu apresentei para vocês o critério dos mínimos quadrados, né, que é um critério, então, que tem por objetivo minimizar a soma do quadrado dos resíduos, que é a soma que a gente chama de S, que geralmente essa é a definição utilizada na literatura. Então, a gente tem lá um conjunto de pontos, digamos, x1, y1, x2, y2, xn, yn, né? Então, a gente tem n pontos e, como foi ressaltado ali, esses são pontos oriundos de algum experimento, de alguma medição, né? Claro que se o n for muito elevado, né, da ordem de milhares, por exemplo, né, esse tipo de procedimento que nós faremos aqui é inviável, né? A gente vai conseguir fazer alguns exemplos aqui com valores pequenos de n, valores muito baixos comparados com situações que ocorrem em experimentos maiores, que tem mais recursos computacionais, tem mais pessoas envolvidas, né? Então a gente vai... Mas o conceito é esse, né? Tem lá um certo conjunto de pontos e a função que melhor se ajusta aos dados é a que minimiza essa soma, né? Onde o P de xi, então, representa a função de ajuste, né, calculada no ponto xi, e o yi é o ponto ali que vem dos dados, né? Então, essa soma dos resíduos, né, ou dos quadrados dos resíduos, e é a razão pela qual esse critério é chamado critério dos mínimos quadrados, né? A função S é diferenciável, e aí, usando, então, esta propriedade, a gente pode descobrir, né, quais são as funções que realmente se ajustam ao conjunto de dados que minimiza o valor do S, né? Então, a função de ajuste, como o próprio gráfico está mostrando, né, não precisa coincidir com os pontos tabelados, né? Então, o sentido do termo ajuste, né, que a função vai passar perto dos pontos, e esse perto é no sentido de que vai minimizar a soma do quadrado dos resíduos, como está mostrando aqui esse gráfico de ajuste linear. Então, esse gráfico também é chamado de gráfico de dispersão dos pontos, né, porque o termo dispersão é que eles estão hora acima, hora abaixo, né, do gráfico que representa a função, então eles estão dispersos, né, em torno do modelo. Então, no caso da função linear, a gente tem um ajuste dado por P de x igual a 0 mais A1x, a gente tem dois coeficientes, A0 e A1, que para serem calculados, a gente deve resolver esse sistema de equações, né? N vezes A0 mais somatório de xi A1 igual a somatório do yi, somatório de xi vezes A0 mais somatório dos quadrados de xi vezes A1 igual a somatório de xi y, onde todos esses somatórios tem o índice i variando de 1 até n. Então, esse sistema é chamado de sistema normal, e a solução é dada por essas expressões aqui, o A1 e aqui o A0, né? E a obtenção tanto do A1 quanto do A0 é através do método de Gauss. A gente consegue implementar essas fórmulas, a gente consegue calcular o A1 e o A0 nessa ordem, né? Calcula o A1, depois o A0, e uma vez calculados os coeficientes, então, tu vai ter essa função de ajuste, né? Vai ter condições de calcular essa função nos pontos xi, calcular as diferenças com y e calcular depois o valor do S. Então, o coeficiente de determinação é o R2 ou R quadrado, né, como a gente vê aí em alguns textos, mas não seria a denominação certa, mas é R2, né? É dado por esta expressão, que tem vários somatórios, né, que tem que ser calculados. Uma vez substituídos nessa fórmula, o resultado será sempre um número entre 0 e 1, e se tiver muito
próximo de zero, indica que a qualidade do ajuste é ruim. Quanto mais próximo de 1, se tiver o coeficiente de determinação, melhor é o ajuste linear calculado. Então, a gente fez esse exemplo aqui da população mundial, né? A gente já fez todos os cálculos, aqui nós fizemos a análise, então, da evolução da população mundial a partir de 1985 até 2010, com esses dados aqui, nós fizemos a determinação da função de ajuste, e nós chegamos neste resultado aqui, e com isso nós podemos calcular e fazer uma estimativa da população mundial em 2020 da ordem de 7,7 bilhões de pessoas. Então essa é uma das aplicações, né, da técnica de ajuste que eu mencionei ali no início, né, que a gente pode, a partir da função de ajuste, então, fazer uma estimativa futura, né, porque a tabela só apresentava dados a respeito da população mundial até 2010. Né? Então, a partir da função de ajuste, foi feita uma estimativa da população lá em 2020. E essa é uma diferença, então, que ocorre em relação à interpolação. Né? E o coeficiente de determinação nós calculamos que vale 1, né? E de fato isso acontece quando os pontos estão perfeitamente alinhados. Né? Então a reta realmente coincide com todos os pontos, e quando isso acontece... Então esse é para mostrar, né, que quanto mais próximo de 1, mais o modelo explica. Então quando o coeficiente é exatamente 1, é porque ele explica completamente a relação entre o x e o y. Fizemos também um exemplo aqui da relação entre a altura e os pesos de homens, né, de uma empresa, tá? Então esse exemplo já está resolvido, né? Fizemos lá algumas análises. Então eu vou passar aqui para o modelo de ajuste exponencial, que é bastante utilizado, quando então a gente tem uma situação que é a seguinte: vamos considerar aqui uma função exponencial na base E, que é o número de Euler, né, que vale aproximadamente 2,71. Então, o y, que representa a função de ajuste, que eu estou chamando de p de x, é uma constante a, que é desconhecida, vezes z elevado na b vezes x, onde o b também é um coeficiente desconhecido. Né? Então, este tipo de ajuste, né, ele é muito comum quando se, por exemplo, trabalha com o crescimento de bactérias, decaimento radioativo, análise do pH de substâncias. Essas grandezas, geralmente, elas têm uma característica de crescimento exponencial. Né? E então, a função de ajuste desse tipo vai explicar bastante esses modelos do tipo exponencial, vão explicar bastante esses fenômenos que foram recém-citados. Né? Então, para a gente chegar na determinação dos valores do A e do B, né, como são dois coeficientes, naturalmente a ideia seria resolver um sistema 2 por 2. Então, para a gente chegar nesse sistema, a gente faz um processo que é chamado de linearização. Né? Então, a linearização tem por objetivo pegar essa função aqui, que não é linear, né, numa equação linear, e aí eu vou usar o modelo anterior do ajuste linear para que eu já sei qual é o sistema que eu tenho que resolver. Né? E para isso, então, a gente imagina que o y é igual a a vezes b na x, né? E tomando o logaritmo, resulta que o logaritmo de y vai ser o logaritmo de a vezes e na bx. Como aqui eu tenho uma multiplicação, ó, isso aqui é transformado em logaritmo de a, que é o primeiro termo aqui do produto, mais o logaritmo de e na bx. Então fica logaritmo de a mais b vezes x, porque o logaritmo de e é 1, e pelas propriedades do logaritmo, né, o logaritmo de um número elevado na a é igual a vezes o logaritmo do número. Então fica bx vezes o logaritmo de e, que é b vezes x. Então isso aqui é a mesma coisa que a zero, né? O a0 é o logaritmo do a, mais bx. Então eu tenho, se eu chamar isso aqui de z, eu tenho um ajuste linear nessas duas variáveis, z igual a a0 mais bx. Então, de acordo com o ajuste linear, eu tenho que resolver o sistema normal apresentado aqui. Né? N
somatório de xi, somatório de xi, somatório do quadrado de xi, formando a matriz de coeficientes do sistema, e as constantes, somatório do logaritmo de yi, somatório de xi, logaritmo de yi. Então, esse sistema aqui, ó, é igual ao sistema do ajuste linear. Se vocês compararem aqui, é exatamente esse sistema aqui, ó, onde lá no ajuste exponencial o yi é substituído pelo logaritmo do yi. Essa é a única diferença, porque o z é o logaritmo do y disfarçado, né? Então, por isso que ocorre essa pequena modificação aqui no sistema normal, né? E então eu tenho que modificar ali a minha tabela, né? Uma vez dados os pontos, eu vou ter o xi e o yi, eu vou calcular o logaritmo dos yz's, né? Do primeiro até o último, e fazer esses produtos aqui para fazer essas somas. Aí monto esse sistema, um sistema 2×2. Ao resolver esse sistema, eu terei como solução o A0 e o B. Né? O A0 é o primeiro e o B é o segundo elemento. Uma vez calculado o A0 e o B, o A será A vezes E elevado na A0, e uma vez calculado o A e o B, então o Y será A vezes Z na BX, que é a função de ajuste procurada. Né? Se a função de interesse for de base 10, né, ou seja, uma exponencial da forma A vezes 10 na BX, a gente deve substituir onde tem logaritmo natural aqui, em todas as etapas, vai ter que aparecer o logaritmo decimal. Né? Mas aí a lógica é a mesma, não vai haver diferença alguma, então não haveria problema fazer dessa forma. Ok? Então, eu tenho esse problema aqui, né, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer aqui o ajuste exponencial, então. Então, se vocês tiverem condições de fazer aí na planilha de vocês, né? Então, assim, nós vamos entrar com esses pontos aqui e depois vamos fazendo os cálculos, né, necessários. Então, assim, né, vamos botar aqui, ó, o tempo. Então, ele é acrescido de 1 em 1, né? Então, é o anterior mais 1. Aqui na notação do ajuste, o I inicia em 1, tá? Então, tem que cuidar disso aí. E o YI, a gente entra aqui. Então, essa é a primeira situação, né, que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que esse é um exemplo que a gente não tem maiores dificuldades, né, em entrar com esses dados aqui manualmente, porque são apenas 7 pontos. Né, e todos são números inteiros, né, é bem fácil a gente fazer a leitura ali no olho, digamos assim, e transportar aqui para a planilha. Né? Mas vocês imaginem, né, se a gente tivesse, por exemplo, uma tabela com 50 pontos, 100 pontos, né? Então fazer a leitura assim, no visual, copiando assim, né, digitando, é uma coisa que tomaria muito tempo e, além disso, estaria sujeito a erros, né? Então, existem hoje alguns softwares que proporcionam a
né, a leitura, tem lugar, por exemplo, o IBGE que publica dados, tem vários sites, né, que tem planilha já com os dados ali publicados, então é possível usar alguns recursos e fazer a leitura direto da planilha, né, dos pontos, tá? Então isso é interessante também, né? Então, por exemplo, imagina vocês pegar lá uma tabela de pontos, né, do IBGE, tem lá com 50 pontos, aí tu vai eles publicam já em planilhas do Excel, né? Muitas das publicações do IBGE têm informações publicadas em planilhas, né? Então vai ali, faz a leitura e já sai fazendo, né, os somatórios, né, pessoal? Não precisa ficar digitando, então essa é uma vantagem quando tu tem já os dados publicados nesse formato, né? Mas aqui, como é um exemplo acadêmico, né, com menos pontos, a gente está fazendo essa etapa aí do processo. Então, mas tem que fazer com bastante atenção, né, para não alterar ali as informações, né? Deixa eu botar mais uma célula aqui, vai ficar melhor isso aqui. Então, assim, ó, o que acontece aqui, né? A gente precisa, deixa eu voltar ali, ó. A gente precisa desses somatórios aqui, tá? Então, ó, somatório de xi é só pegar aqui e somar, né, nessa coluna, mas precisa também desse somatório. Então, eu vou incluir aqui, ó, o xi elevado ao quadrado, tá? A gente precisa também, ó, do somatório do produto do x pelo logaritmo do y e o somatório do logaritmo do y. Então, vou botar aqui uma coluna do logaritmo do yi e xi logaritmo do yi, tá? Então, aqui a gente vai pegar a célula, né, do x elevado ao quadrado. E aí a gente arrasta aqui e dá uma conferida, né? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Beleza, né? Logaritmo do y, a gente vai lá, né? Escreve igual, escreve ln, vamos usar aqui o logaritmo natural, né, do y e fechou aqui. Se eventualmente está em dúvida, né, pega um dos valores aí do y e calcula o logaritmo na calculadora. Por exemplo, bota lá, 32. Né? Ó, ln, 3,4657. Tá? Vou fazer o seguinte para minimizar o esforço aqui. Vamos botar 4 casas decimais aqui que é suficiente. E aqui a gente vai fazer x vezes logaritmo. Ó. Então é o valor do x multiplicado pelo logaritmo do y correspondente. Né? E a gente vai... Vamos centralizar isso aqui. Então aqui, né, a gente vai botar, né, nessa linha de baixo as somas dessas quantidades. Ó. Soma, a gente seleciona aqui a soma, e aí a gente marca aqui, ó, e fechou o parênteses. Aqui tem que cuidar, né, pessoal? Não é essa a gente tem que fazer assim, tem que, bom, dar uma conferida aqui, a soma, né? 0, mais 1, mais 2, mais 3, ó, 6 mais 5 é 11, mais 4 é 15, mais 3, 18, mais 2, 20, mais 1 dá 21. Então, realmente, né? Então, aqui tu faz o seguinte, Ctrl+C, né? E aqui Ctrl+V. Ó. A soma de todos os valores do y, deixa ali já somado, se precisar, né? A soma de todos os valores dos quadrados de x, ó,
0 ao quadrado é 0. Não, 0 mais 1, mais 4, mais 9, mais 16, mais 25, mais 36. Ó. Vou fazer de baixo para cima. 36 mais 25, 61. Mais 16, 77. Mais 9, 86, mais 4, 90, mais 1, 91, mais 0, 91. Então, realmente está certo. Né? E aqui, ó, faz Ctrl C, aqui Ctrl V, e aqui Ctrl V. Estão acompanhando aí, pessoal? Tranquilo? Eu não consegui fazer a última coluna ali. Tá, então vamos lá. Esse do X vezes o logaritmo? Isso. Tá. Multiplica essa aqui, ó, o X pelo logaritmo do Y. Vou deixar a célula marcada para tu ver. Né? Ok? Agora foi. Tá. Então aqui a gente vai montar o sistema normal. A gente precisa resolver para obter os coeficientes. Então vamos lá. Aqui é o N, ó, vamos deixar o ó, N, né, é sempre o último índice, ó, que é o 7. Tá? Somatório de xi, ó, é essa coluna aqui. Né? Aqui, ó, somatório dos y está ali, ó, é logaritmo do y aqui, ó, somatório do logaritmo de y. Né? Então essa célula aqui, ó, é igual a essa aqui. Né? Aqui é o somatório de xi, ó, é igual a esta. Esse aqui é o somatório do quadrado de xi, que é igual a essa aqui. E esta aqui, ó, é x vezes logaritmo, é o somatório de x vezes logaritmo natural de yi. Então é esta célula aqui. Posso seguir? Vou só formatar aqui com o mesmo padrão, ó, com 4 casas para ficar melhor. Aqui também. Então, assim, pessoal, para zerar o 21, eu tenho que calcular o multiplicador, que é o número que eu quero zerar, dividido pelo pivô. Então, o multiplicador vai dar 3. Né? Então, a operação que eu vou fazer é... Bom, aqui a primeira equação vai ficar a mesma. Aqui fica a mesma coisa. E aqui nós vamos fazer, né? Este elemento menos o multiplicador, que a gente pressiona F4, para que essa célula fique presa ali, né? Vezes o pivô. Ó, vejam que vai dar 0. Tá? E aqui a gente faz Ctrl C e Ctrl V.
Agora a gente vai calcular o B, desculpe, o B e o A0. Ó, como é que a gente vai calcular o B? O B é o resultado da divisão deste coeficiente por esse. 0,3545, aqui eu vou botar com 4 casas decimais também. Tá? E o A0 a gente tem que isolar daqui, ó, 7 vezes A0 mais 21B é igual a 31,7587. Então o A0 vai ficar, ó, vou escrever lá em cima, esta célula menos esta célula vezes o valor do B, né, porque passa para o outro lado, dividido por esta célula, que vai dar 3,4703. Ok, gurias? Conseguiram acompanhar ali? Só que eu preciso... Sim, professor. Tá. Então tá, agora tem que calcular o A. Né? O A, vocês têm que voltar, né? Porque isso aqui é uma mudança de variável, então a gente tem que voltar usando a exponencial. O A vai ser a exponencial calculada no A0. Tá? Aí dá 32,14, então vamos pegar com 4 casos decimais aqui. Bom, então a função de ajuste, né, finalmente, foi determinada. Então o y do ajuste, vamos botar assim, é igual. Deixa eu mesclar essas células aqui, vai ficar melhor. 32,1471 vezes a exponencial de 0,3555 vezes x. Tá? Então, esta é a função de ajuste que vai estabelecer essa relação aqui entre o tempo, medido em horas, né, e a quantidade de bactérias daquela cultura ali, em que os dados foram coletados e aqueles números são o resultado, então, do experimento. Vamos fazer aqui a comparação. Aí vamos, já concluíram? Chegaram aqui, pessoal, no A? Tá. Essa parte aqui, tudo feito? Eu estou acompanhando, depois eu vou fazer, porque eu me perdi lá no meio do caminho. Beleza, então, ó, função de ajuste é igual, ó, o A, está escrito aqui, né? É o 32,1471 vezes a exponencial de 0,3555x. Então, é o valor do A, que é essa célula aqui, ó, vezes a exponencial de 0,3555, que é a célula H22, vezes o x. Só que como eu quero calcular em vários pontos, ó, eu tenho que capturar essa célula aqui, ó, o H24, eu pressiono F4, porque daí o valor da constante fica fixo. E a constante A. E o H22 eu também pressiono o F4 para ele ficar aprisionado ali. Aí quando eu fizer a atualização das linhas, né, essas duas células vão se manter constantes, que são o valor do A e do B. Tá? Aí tá Enter. Ó, a gente tem que comparar essa coluna aqui, ó, do ajuste, com o valor do Y. Vocês vejam que dá um valor próximo. O valor original é 32, esse aqui é 32,1471, que está pertinho. Né? Então tá de acordo, digamos assim. Ó, aí tu faz o cálculo nas demais posições, evidentemente que não vai dar tudo igual.
Opa, esse aqui não tem, né? Essa linha aqui não tem. Ó, vamos comparar aqui, ó. Por exemplo, no 1, o y original é 47. Aqui deu 45,8. Vocês vejam que a célula H24 e o H22 estão presas lá, ó. O valor do A e do B, né? Ele atualiza só o X, tá vendo? Ó? O X agora é o G6, ó, tá vendo? Que é a célula correspondente ao 1. Na terceira linha, ó, o H24 está preso, o H22 está preso, só atualiza o G7, ó, que já é o X igual a 2, o Y original é 65, o Y do ajuste deu 65,4582. Né? E assim vai, ó. O X igual a 3, o Y original é 92, o ajuste deu 93,4061, que é um valor perto, né? Aí no X igual a 4, 132 é o original. Aqui, ó, vejam, o H24 está preso, o H22 está preso, só atualizou o X, que é o G9, né? Deu 133,28 contra 132, uma pequena diferença. A mesma coisa acontece aqui quando o X é igual a 5, ó, o original é de 190, aqui dá 190,19, tem uma diferença menor, né? E no ponto X igual a 6, o Y original é 275 e o ajuste deu 271,39. Né? Então, se a gente pegar os resíduos, né? Ou seja, ó, pego abre um parênteses aqui, né? O Y menos o Y do ajuste e eleva ao quadrado. Ó, e aí, se eu somar tudo aqui, vocês vão ver que vai dar uma soma até bem pequenininha. 18,1340. Então, esse é o valor do S. Né? Esse valor 18,1340 aí é o valor da soma dos resíduos. Né? Que mais que a gente pode observar aqui, né? Porque ajuda bastante a compreender e analisar os resultados. Vocês vejam que neste caso aqui, ó, o tempo é sempre um intervalo de 1 hora, né, entre uma contagem e outra. Né? No 0 deu 32 bactérias, no 1 hora deu 47, no 2 horas deu 65 e assim por diante. Então aqui, como o espaçamento é constante, vocês podem calcular, depois de calcular os logaritmos, a gente pode inserir aqui, ó, a diferença dos logaritmos dos YZ. Vou inserir essa coluna a mais aqui, eu já vou explicar por quê. Então, o símbolo ali do delta, ó, como é que a gente vai calcular isso aqui? É simplesmente o logaritmo do Y2 menos o logaritmo do Y1. Ó, então é igual a esta linha menos esta. Então eu peço que vocês façam aí, por favor. Essa aqui não tem. Só até a penúltima linha. Então, agora eu peço que vocês olhem bem para esta coluna, né, a diferença dos logaritmos, e observem bem que os valores são muito parecidos. Ó. Aqui é 0,38, 0,32, 0,34, 0,36. Então, quando acontece, a gente observar, e isso é válido quando as diferenças aqui no X são constantes, né? Quando a diferença dos logaritmos dos Y são aproximadamente iguais, né, como a gente observa aqui, são aproximadamente constantes, é um indicativo de que o ajuste exponencial vai dar um bom resultado. E, além disso, essa coluna aqui, sendo aproximadamente uma constante, ela inclusive nos dá uma ideia de qual vai ser o valor do B. Olha, observa lá, ó, o B é 0,35. É praticamente uma média desses 6 valores aqui. Tá? Então, quando isso acontece, né, é bom fazer essa diferença de logaritmos para a gente ter, digamos, mais
mais um indicativo, né, de que realmente o ajuste exponencial é adequado para aquele modelo ali. Tá? Muito bem, vamos calcular agora o coeficiente de determinação. Bom, aí a gente tem que olhar lá na fórmula do coeficiente de determinação do ajuste linear. Deixa eu achar aqui. Ó, tá aqui, ó. Só que vai acontecer aqui, pessoal. Esse coeficiente de determinação aqui é para o ajuste linear original. Né? Então, em todos esses somatórios aqui, ó, onde aparece YI, vocês têm que substituir por logaritmo do YI. Tá? Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir esse cálculo em duas etapas para ficar mais fácil. O seguinte, vou botar aqui o numerador primeiro. E o denominador. Então, como é que eu vou calcular o numerador? Vamos lá. Vou botar o símbolo do igual ali, ó. Abro parênteses. Somatório de x. É esse valor aqui. Vezes o somatório de xi vezes o logaritmo de yi, desculpe. É esse aqui, ó. Tá? Somatório de xi vezes o logaritmo de yi, menos o somatório do xi multiplicado pelo somatório do yi, do logaritmo do yi, né? Porque aqui é onde tem yi, a gente tem que colocar o logaritmo do yi no lugar, dividido por n, fechou o parênteses, eleva ao quadrado. Está aqui o valor, tá? 99,10746. Agora nós vamos calcular o denominador dessa expressão aqui. Igual. Vamos lá. Mas aqui, pessoal, ó, a gente vai precisar dos logaritmos dos y elevados ao quadrado. Então, vamos fazer isso antes. Ó. Logaritmo do yi, logaritmo do yi elevado ao quadrado. Vamos botar um parênteses para ficar bem claro que é o logaritmo elevado ao quadrado. Então a gente pega a célula do logaritmo e eleva ao quadrado. Arrasta aqui, ó, até a última linha e aqui faz o somatório. Muito bem. Então agora sim. Agora eu vou lá na linha do denominador, vou botar um símbolo de igual e vou voltar aqui. Ó. Deixa assim. Somatório de x ao quadrado é essa célula aqui. Menos o somatório do xi elevado ao quadrado, dividido por n, fechou parênteses, vezes. Ó, somatório do y ao quadrado, é o somatório do logaritmo do y ao quadrado, essa célula aqui, ó. Menos o quadrado do somatório dos logaritmos, está aqui. Elevado ao quadrado, dividido por n. Aí fechou parênteses e dá Enter. E agora tu vai dividir, né, a célula do numerador
pela célula do denominador. Ó, R2 deu quase 1. Né? Então, isso significa que esse ajuste exponencial dá uma excelente explicação da relação entre o tempo e o crescimento e a quantidade de bactérias naquela cultura ali. Né? Quase 1. Então, realmente é ótimo a explicação deste modelo de ajuste para este problema. Né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Quer que eu espere um pouquinho? Ok? Bem, então... Pode prosseguir, professor. Tá certo, obrigado. Então, olha só. Aqui, ó, a gente tem aquele recurso lá do Excel, né? Ó, vamos inserir o gráfico de dispersão. Ó, tu vai lá, primeiro marca as duas colunas ali, né? Ó, do 0 até o 6 aqui no X, do 32 até o 275. Ó. Ele vai, clica em inserir, né? Gráficos. Ó. Então aqui, ó, esse gráfico depois vocês podem, né, arrastar aqui na tela, né, mais para a direita, aqui para baixo, para não atrapalhar ali a leitura, né? E aí vocês podem aqui, ó, coloca o cursor ali em cima das bolinhas ali, ó, os pontos, e vai lá em adicionar linha de tendência. Ó, vocês vejam que ele está marcando a linear, né? Aí marca a exponencial, que é o que a gente usou, tá? Marca exponencial e exibir a equação, exibir o valor de R quadrado. E fecha aqui, ó. Vocês vejam que ele vai aparecer exatamente a equação que nós inserimos ali, ó. Tá? Ó. Não precisa. Vou botar o título ali. Então você vê lá, 32,147 e na 3555X, que é exatamente o que nós achamos ali, ó. O R20997, ó. É exatamente o valor que nós calculamos. Vocês vejam que há uma grande proximidade, né, entre o gráfico da função e os pontos. Ó. Esse aqui tem uma pequena diferença, tá vendo que foge um pouquinho, ó. Que é exatamente, né, aqui, ó, 275, o valor da função de ajuste dá 271. Né? Os demais pontos está bem parecido. Então, vejam que é um modelo que explica muito bem, né, a relação entre tempo e a cultura de bactérias. Muito bem. Então aqui, né, pessoal, no final... Bom, tem um outro exemplo, né, de modelo de ajuste, que é a função quadrática, que agora exige, né, então, para eu determinar completamente a função de ajuste, eu tenho que saber o A0, o A1 e o A2. Né? O A0 mais A1x mais A2 vezes x ao quadrado, então eu tenho 3 coeficientes, A0, A1 e A2. Né? E essa função de ajuste é bastante indicada quando as diferenças de segunda ordem forem aproximadamente uma constante na tabela de diferenças finitas ou na tabela de diferenças divididas. Tá? E para calcular, então, estes coeficientes, né, a gente deve resolver esse sistema normal aqui, com 3 equações e 3 incógnitas, que vai ter, então, como elementos da matriz de coeficientes do sistema o n, o somatório de xi até o somatório de x elevado na quarta. Né? Então está aqui o vetor incógnita, A0, A1 e A2 nessa ordem, né? E do lado direito aqui do sistema, somatório do yi, somatório do xi, yi, somatório de quadrado de xi vezes yi, onde todos eles são somatórios que o índice varia de 1 até n
Uma vez, então, calculado, né, todo esse somatório, monta o sistema, acha a função de ajuste e tu terá, então, o ajuste quadrático, né, dado por aquela regra ali, A0 mais A1x mais A2 vezes x ao quadrado. O coeficiente de determinação é dado por essa expressão aqui, de acordo com o Barroso, que aqui, na verdade, eu tenho que corrigir aqui, ó, esse termo aqui é elevado ao quadrado. Vamos corrigir. Então, o somatório dos resíduos, dos quadrados resíduos, dividido por somatório de y ao quadrado, menos o quadrado do somatório do y, tudo dividido por ele, né? 1 menos esse valor vai dar o R2. Né? O y chapéu é o y aproximado do y pela equação ajustada, né? O y do ajuste. Tá? O y é o que vem lá da tabela, o y chapéu é o y do ajuste. Então tá, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui nos exercícios para ilustrar o ajuste quadrático. Ó, esse exercício 3 aqui, ó, tá? Pede para ajustar os pontos dados a uma função quadrática. Então, vamos fazer esse exercício 3 para ilustrar, então, né, o procedimento para este caso, já que a gente tem um tempinho aí. Então, xi, xi e yi, né? Eu vou centralizar aqui. Então, aqui o i inicia em 1, né? Então, vai até 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, x é menos 2, menos 1,5, 0, 1, 2,2 e 3,1. Né? O yi é menos 30,5, menos 20,2, menos 3,3, 8,9, 16,8 e 21,4. Vamos centralizar tudo aqui. Muito bem, então vamos olhar o sistema lá para a gente já calcular os somatórios que a gente precisa, tá? E aí depois a gente vai montar e resolver o sistema. Aqui, ó, ajuste quadrático, tá aqui. Então eu vou deixar só o sistema aqui. Então a gente precisa, por exemplo, tá, somatório de xi é só somar essa coluna aqui, né? Precisa xi elevado ao quadrado, xi elevado ao cubo e xi elevado na quarta. O que mais? X vezes yi e x ao quadrado yi. Então vamos fazer todos esses cálculos aqui. Isso aqui é simplesmente esta célula elevada ao quadrado. Aí replica aqui. Essa aqui é esta célula elevada ao cubo. Depois é esta célula elevada na quarta potência. É igual a esta célula vezes essa. E finalmente essa aqui, que opa, vou clicar aqui. E esta aqui é igual a esta célula elevada ao quadrado vezes o y. E ainda replica aqui. Ok, pessoal? Vamos calcular agora as somas, então. E é igual a soma
de todos os valores de x. E aí a gente faz aqui Ctrl C e Ctrl V. Aqui o sistema normal. É um sistema 3x3, que é esse sistema aqui, ó. N é esse aqui. Aqui depois é somatório de x. Tá aqui. Aqui é somatório do quadrado de x. Essa aqui. E aqui o somatório do y. Essa coluna aqui. Aqui é somatório de x de novo. Aqui é somatório do quadrado de x de novo. E aqui é igual a somatório do cubo. E aqui é x vezes y. Essa célula aqui. Aqui é somatório do quadrado de x. Vocês viram que a diagonal ali, secundária, é tudo igual, né? Esse aqui tem que repetir o somatório de x ao cubo. Esse aqui. E aqui o somatório de x elevado à quarta, que é o 137. Né? E finalmente aqui é a última coluna. Sistema normal, né? Então vamos colocar aqui tudo centralizado. Eu vou formatar tudo com 4 casos para ficar melhor. Os multiplicadores, né? É sempre o elemento a ser zerado dividido pelo pivô. Ó, o elemento a ser zerado dividido pelo pivô. E aqui a mesma coisa. O elemento a ser zerado dividido pelo pivô. Vamos botar 4 casas. Aí fazemos. Aqui é a mesma coisa. E aqui começa as operações de Gauss, né? Ó, é igual a este elemento menos o multiplicador que tu aprisiona no F4 vezes o pivô. Aí vai dar zero. Opa, tem que dar zero. Opa, desculpa, é esse aqui. Eu peguei na linha errada. Esse aqui, ó. Esse aqui. Vai dar certo. Veja que aqui, ó. E16 menos J16 no F4 vezes E15, né? Aí é que faz Ctrl C, Ctrl V aqui. E aqui agora tu vai fazer na outra linha, né? Isso que é bom botar o multiplicador na mesma linha, ó. É o 21,7 menos o multiplicador F4 vezes o pivô. Deve dar zero. Faz Ctrl C, Ctrl V. Vamos formatar tudo com 4 casas, fica melhor. Agora, a gente vai usar esse aqui como pivô e esse aqui vai ser o elemento a ser zerado. Então, o multiplicador é o elemento a ser zerado dividido pelo pivô. Então, essa linha continua a mesma coisa.
A segunda equação é essa aqui. E agora começa aqui, né? Este elemento é o elemento a ser zerado menos o pivô F4 vezes, desculpa, o multiplicador vezes o pivô. Eu vejo que deu zero, né? Aí faz Ctrl C e Ctrl V. É o processo de eliminação de Gauss, né? Então, o que a gente tem, né? Agora eu tenho aqui, ó, só o A2 aqui na terceira equação. O A2, opa, o A2, o A1 e o A0 podem ser calculados. O A2, ó, é igual a este coeficiente dividido por este aqui. Vamos botar 4 casas. Vou botar tudo 4 casas aqui. Aí tu vai isolar o A1 aqui na segunda equação, né? Então, é igual a este elemento que eu tenho, opa, bota parênteses. Este elemento menos esta célula vezes o A2 dividido por esta célula aqui. Por esta célula aqui. Pronto. E agora tu vai isolar o A0 aqui na primeira equação, né? Vamos centralizar aqui, vai ficar melhor. Ó, como é que vai calcular o A0? É igual, parênteses, a constante menos este coeficiente vezes o A1 menos este coeficiente vezes o A2 dividido por 6. Opa. Dividido por este. Pronto. Então, estão aqui os 3 coeficientes da função de ajuste calculados. O do ajuste é igual a menos 2,0177 mais 11,3316x menos 1,222x elevado ao quadrado. A gente pode fazer a comparação aqui, ó. Vamos fazer. Y do ajuste. Estão aqui os coeficientes. A0, A1 e A2, né? Então, eu vou botar aqui a célula aqui igual. Ó, o A0, a gente põe lá e captura ela. Né? Mais o A1, que é essa célula aqui, captura ela, vezes o X. Né? Mais a célula do A2, captura ela, vezes a célula do x elevado ao quadrado. Ó, veja que dá um valor bem parecido com o y. E aí, atualiza aqui. Ó, onde era menos 30,5, deu menos 29,5. Onde era menos 20,2, deu menos 21,7. Onde era menos 3,3, deu menos 2,01, uma diferença um pouquinho maior. Aqui, ó, era 8,9, aqui deu 8,09. 16,8 deu 16,9 e 21,4 deu 21,36. Né? Então, os resíduos, né, faz igual a parênteses, né, o y menos o y do ajuste e eleva ao quadrado. Ó, todas essas quantidades aqui. Né? A gente pode fazer a soma, né? Daí vai ter o valor do S. Veja que o S é bem pequenininho.
bem. Então a gente vê que realmente, né, dá um excelente resultado, né, para este cálculo aqui. Vamos calcular o R2. R2 pela fórmula ali do ajuste quadrático. Do Barroso. Então vamos lá. Ó, o que a gente precisa? Somatório dos resíduos a gente tem. Somatório do y ao quadrado a gente não fez ainda, né? Então vamos lá. Y elevado ao quadrado. Ó. Essa célula corresponde ao y elevado ao quadrado. E aí, atualiza aqui. Então lá no R2, ó, vai dar 1 menos o valor do S, este aqui, dividido por, parênteses, somatório do y ao quadrado. Ah, faltou aqui. Então vamos cancelar esse cálculo aqui. A gente volta ali. Tá. Preciso somatório dos resíduos aqui. Vamos fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Tá. Somatório dos y ao quadrado. Tá. Então vamos lá. Aqui, igual. 1 menos este aqui, dividido por, parênteses, essa soma, menos o quadrado desse somatório, dividido por n. Aí fechou parênteses. Veja só, dá 0,9973, né? Uma excelente explicação aí pelo ajuste quadrático. Então, realmente, né, este modelo é bastante adequado para essa situação, né? E por fim, né, se vocês quiserem usar o recurso do próprio Excel, ó, vai ali, primeiro marca as duas colunas correspondentes às células do XI e do YI. Né? Do primeiro ao último ponto, vai lá em inserir, ó, gráfico de dispersão. Depois você pode arrastar o gráfico. Ó, vai aqui, ó, marca os pontos e pressiona o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência, vai selecionar polinomial, ordem 2. Ó. E exibir a equação no gráfico, exibir o valor de R² no gráfico. Veja que é exatamente, né, o resultado ali dos cálculos que nós fizemos. Então vocês podem transportar isso lá para o texto. Né? Deixa eu copiar aqui, ó. Vou transportar lá para o texto. Muito bem. Então é isso. Parece Consegui simples, mas é chegar. dificultoso. Parece simples, mas é difícil. Assim, ó, tem que observar, né? Conforme eu disse, fiz um comentário no início, aqui a gente está trabalhando com uma quantidade pequena de pontos, né? Então tem que ser, na verdade, depois de fazer alguns exemplos, eu concluí que o mais importante aí é fazer de forma organizada, né? Colocar todas aquelas colunas ali
referentes àqueles somatórios todos que são necessários, né? Monta o sistema normal e vai resolvendo passo a passo, né? Isso é o jeito de conseguir obter a função de... O ajuste quadrático é um dos mais trabalhosos, porque é um sistema 3x3, né? Então, realmente dá bem mais trabalho. Essa é uma das razões pelas quais ele é pouco usado, né? É muito trabalhoso, então a maioria das pessoas prefere ou usar o ajuste linear ou quadrático, porque tanto um quanto o outro são sistemas 2x2 que devem ser resolvidos. Mas é isso, né? Tem que ter um mínimo ali de organização que daí consegue atingir o resultado. Muito bem, pessoal. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, a participação. Eu gostaria só de lembrar agora no final que agora já estamos no final do semestre e já estamos na etapa 2 da avaliação das disciplinas de graduação, né? Para quem lembra, vocês responderam algumas perguntas lá na chamada etapa 1 ou avaliação intermediária. Então, agora vocês estão sendo convidados a participar da etapa 2, né? Tem que entrar lá no portal do aluno e procurar lá o link para as disciplinas de avaliação das disciplinas, desculpe, e responder ali os questionários, fazer os comentários que vocês acharem pertinentes, né? A Pró-Reitoria Acadêmica valoriza bastante a participação de vocês nesse processo de avaliação das disciplinas. Então, eu planejei assim, né? Quarta-feira eu vou dar uma aula sobre equações diferenciais ordinárias para finalizar o conteúdo, né? Porque dia 28, que é a próxima segunda-feira, vai ser a atividade 4 de avaliação. E aí a gente encaminha para o encerramento do semestre. Certo? Professor, o senhor consegue me tirar uma dúvida? Pois não, fala. Em referente à volta às aulas, eu faço monitoria eu dou a monitoria, né, pela PUC. E eu queria saber se é nessa parte que eles não chegaram a falar nada. O senhor acha que tem idade de eu voltar próximo semestre a atuar monitoria presencial? Eu e os meus colegas, mesmo a gente não estando vacinado? Olha, Carolina... Ou será que esses atendimentos vão continuar virtual? Olha, Carolina, assim, ó, eu até tenho conversado com meus colegas sobre isso, né, porque é um assunto que realmente, né, está despertando a atenção de todo mundo, porque nas últimas semanas tem havido vacinação dos professores e funcionários ali na própria universidade, né, a universidade disponibilizou vacina ali para professores e funcionários. Ocorre que os alunos não estão sendo vacinados, né, exceto aqueles que se enquadram em alguma categoria, né, específica lá, enfim. Mas eu acho que a maioria não. Então, eu não sei, eu não tenho nenhuma informação assim de que as atividades presenciais vão retornar agora em agosto. Eu acho que a gente tem que aguardar, cara, para ver alguma... Deveremos receber alguma orientação por parte da reitoria ou da pró-reitoria acadêmica a respeito do retorno ou não às atividades presenciais já em agosto. Não saberia te responder nesse momento. É que ficaria meio complicado, né, professor? Os alunos em si que não estão vacinados, não são todos que têm comorbidade. E aí, vamos supor o meu caso, eu tenho uma irmã bebê e uma irmã criança, 11 anos. Elas não vão tomar vacina, nem agora. Nossa, elas seriam as últimas das últimas a serem vacinadas. Exatamente. E daí eu fico pensando, né? Pensa se eu também não tomo, daí eu vou acabar pondo em risco as outras duas crianças que tem, no meu caso, né? Que tem criança em casa, tem gente que não tem. Sim, claro, essa é uma preocupação. Mas daí se eu tivesse vacinada, seria mais fácil eu ir na universidade e tudo mais. Até pelo fato da gente próprio, né? Que vai estar exposto ao Covid, não sabe como é que vai ser no nosso organismo. Sim. E é muito aluno na PUC.
Daí eu não sei. Porque assim, ó, o que eu tenho ouvido, né, de parte assim das previsões eu ouvi uma previsão do governo do estado de que até setembro terá 70% da população vacinada com a primeira dose. Com a primeira dose. Então, eu não sei te dizer quais são os critérios que vão ser levados em conta para definir a volta à atividade presencial. Realmente não tenho recebido informações. Eu acho que a PUC vai examinar com bastante cautela agora, na semana, hoje é segunda, né? Na quarta-feira eu conversei com alguns colegas e a gente imagina que na primeira semana de julho deve vir alguma orientação nesse sentido, viu, Carolina? Vamos aguardar. Acho que tem que aguardar. Agora tem que aguardar, né, professor? Já foi quase 2 anos. Então, olha só. Não, isso tem razão. Eu acho que agora a gente tem que se preocupar não só com a nossa saúde, mas com aquelas pessoas que estão próximas, porque pode acontecer de tu, eventualmente, né, não acontecer nada, mas tu pode levar para as pessoas, né, próximas. Esse é o problema. Uma criança, uma pessoa mais velha, enfim, qualquer pessoa da família, né? A vacina, mesmo assim, não garante imunidade, né? Não. Ela diminui o risco de uma gravidade maior da doença, né? Seria mais fácil, na minha opinião, eles esperarem esse semestre, que daí acredito eu, esperamos, né? Que toda a população mais jovem já vai estar 100% vacinada. Ali, pelo menos dos 18 anos para cima, que começa a entrar na universidade. E daí eu acredito que até março do ano que vem tudo isso já esteja mais normalizado. Porque também seria ruim, por exemplo, eu que estou em Caxias, estou na minha cidade natal, seria mais complicado eu ter que achar apartamento, tudo, assim, em novembro, outubro, sabe? Da noite pro dia. Seria bom eles darem mais esse tempo. Na minha opinião, né? Tem outros alunos que querem voltar, mas enfim. Sim, todo mundo vacinado. Não vai ser uma decisão fácil, porque, por exemplo, tu tá colocando essa situação, né? Que é a tua situação, mas o outro dia, na outra turma, um aluno me falou, ele mencionou, né, que mora em Guaíba, ele é um daqueles alunos que vieram do IPA, agora no início do ano 2021, né, não sei se vocês souberam, mas teve um bom número de alunos que saíram do IPA, porque alguns cursos lá foram encerrados, né, aí foram transferidos para a PUC. Então ele disse que tá louco para voltar para a aula presencial, para conviver com os colegas, para conhecer a universidade. Então, é uma decisão que a reitoria vai ter que pensar bem os gestores da universidade vão ter que refletir bastante para tomar a melhor decisão. Vamos aguardar. Então tá, professor. Boa noite. Então tá, uma boa noite para vocês. Então até quarta-feira. Boa noite.